No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Com recorde de votos antecipados, eleições presidenciais nos Estados Unidos acontecem nesta terça-feira, tendo o democrata Joe Biden como favorito e Donald Trump tentando desafiar novamente a lógica e prometendo contestar as urnas em caso de derrota. Vaticano afirma que declaração de Papa Francisco a favor de união civil entre gays não muda a posição conservadora da Igreja Católica. Ataque armado reivindicado pelo Estado Islâmico deixa 22 mortos e 15 feridos em Universidade do Afeganistão e nova onda de terrorismo volta a ameaçar o mundo. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 3 de novembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Depois de uma campanha muito polêmica, com acusações de parte a parte e uma série de pautas sensíveis em debate, Donald Trump e Joe Biden disputam hoje a preferência popular nas eleições que vão escolher o presidente dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos. Com quase 100 milhões de votos sendo feitos de maneira antecipada, um recorde absoluto na história do país, o candidato do Partido Democrata é o favorito a ocupar a Casa Branca na vaga do republicano, que concorre à reeleição. Mas Trump tenta novamente desafiar a lógica, já que em 2016 Hillary Clinton aparecia à frente nas pesquisas de opinião e o magnata acabou conquistando a vitória pelo colégio eleitoral, ainda que tenha perdido no voto popular. A grande questão é que o mundo todo está de olho no resultado dessas eleições, que ainda deve demorar a sair, visto seu formato complicado. Um triunfo de Joe Biden pode modificar o rumo das relações dos Estados Unidos com alguns países, inclusive o Brasil, visto que o presidente Jair Bolsonaro já anunciou o apoio a Trump e o democrata prometeu endurecer as ações caso o ex-capitão do Exército siga em sua cruzada contra o meio ambiente. Vamos aguardar a decisão do povo estadunidense e, acima de tudo, torcer para que Donald Trump aceite passivamente uma derrota, algo que ele já ameaçou não fazer em diversas ocasiões. Nós tivemos no final de semana aquele surpreendente pedido de demissão do jornalista Glenn Greenwald do site The Intercept Brasil, acusando os editores do veículo de censurarem um texto seu onde ele fazia denúncias contra Joe Biden. Mas nós vamos nos dedicar a esse tema no programa de amanhã, onde entrevistaremos o próprio Glenn. Eu gostaria de lembrar no nosso espaço editorial de hoje um episódio trágico no nosso país que completa 5 anos na próxima quinta-feira, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Para recordar essa tragédia e falar um pouco sobre o drama das famílias atingidas por esse verdadeiro crime, protagonizado pela mineradora Samarco, que tem a Vale como uma de suas controladoras, eu gostaria de ler um texto publicado pela jornalista Cristina Serra no jornal Folha de São Paulo na última sexta-feira, que tem o título 5 anos de lama e impunidade. 5 anos depois do maior desastre socioambiental do Brasil, o colapso da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, os atingidos vivem uma tragédia judicial. Até hoje, ninguém foi responsabilizado criminalmente pela hemorragia de lama e de descaso que matou 19 pessoas em 5 de novembro de 2015.
Dos 22 denunciados, 15 já se livraram do processo. Além disso, as vítimas têm que lidar com uma disparidade de forças descomunal no judiciário para tentar obter justas reparações. É difícil entender que as duas maiores mineradoras do mundo, Vale e BHP, controladoras da Samarco, dona da barragem, não tenham sido capazes de realizar estudos sobre o impacto da lama de rejeitos de minério na saúde dos moradores da bacia do Rio Doce. Sem esses estudos, como estabelecer valores adequados para as compensações? É sobre esse pano de fundo que se desenrola a trama judicial. Um episódio recente é esclarecedor. O Ministério Público Federal entrou com um mandado de segurança contra atos do juiz Mário de Paula Franco Júnior, encarregado dos processos cíveis. Segundo o MPF, nos acordos de indenizações homologados pelo juiz, as pessoas só recebem os pagamentos se assinarem a quitação definitiva e a desistência de qualquer ação no exterior. A cláusula chama a atenção porque a Justiça Britânica está para decidir se aceitará uma ação bilionária contra a BHP, que tem uma de suas sedes no Reino Unido. Um escritório de lá representa 200 mil atingidos, alegando a morosidade do judiciário brasileiro. As indenizações, segundo o MPF, foram fixadas em tempo recorde, sem prévia análise de danos e valores irrisórios. O dano moral, por exemplo, foi calculado em R$10 mil. Os procuradores levantam suspeitas de lide simulada entre o escritório de advocacia que lidera os pedidos de indenização, formado em junho deste ano, e as mineradoras que, de forma inusual, não contestaram as sentenças. O juiz Mário Franco Júnior disse que não se manifestará. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa. Silvio Costa, bom dia! Bom dia, Anderson. Tudo bem? Sempre muito legal falar com você e os ouvintes do Faixa Livre. Eu te agradeço, Silvio, por você estar novamente conosco aqui no Faixa Livre.
Silvio, se há uma coisa que nós que cobrimos política não podemos reclamar é de tédio, especialmente aí em Brasília. As últimas semanas foram muito movimentadas no centro do poder do país. Eu queria começar a nossa conversa hoje analisando essa retomada das polêmicas pelo presidente Jair Bolsonaro, depois de um período que muitos chamaram de paz e amor do ex-capitão do Exército. Houve essa história a respeito da desautorização para a compra da vacina chinesa para a Covid-19, depois desse decreto que, na prática, apontava para o início do processo de privatização do Sistema Único de Saúde. Parece que o chefe do executivo não consegue ficar muito tempo sem dizer ou fazer algo que deixe a opinião pública estarrecida. Pois é, Anderson, o Renato Russo não conheceu essa parte, né? Que ele cantava TED com T, bem grande para você, né? Com aquela experiência do menino de Brasília, adolescente, né? Com a cabeça e o corpo explodindo de sonho e de ideia numa cidade pacata, tediosa, né? Que era Brasília. Mas para quem é jornalista e vive aqui, como eu, atualmente, assim, tudo a gente tem, menos tédio. E eu confesso para você, Anderson, que poucas vezes na minha vida eu trabalhei tanto e tive tanta dificuldade de acompanhar, de entender mesmo o que está acontecendo. Mas vamos lá, tem essa história da vacina agora, né? Pois é, o Bolsonaro antes, ele vinha dizendo que vacinar é ato voluntário, né? Que o governo não vai obrigar ninguém a se vacinar. Novamente, tratando da forma errada, uma pandemia que já matou mais de 160 mil pessoas, né? E que acumula mais de 5 milhões e 600 mil casos, né? E aí então ele vem depois e cancela um entendimento que garantiria a obtenção de 46 milhões de doses da vacina que o Instituto Butantan de São Paulo vai produzir com apoio de uma empresa chinesa, né? A empresa desenvolveu a vacina e o Instituto Butantan vai produzir, já está produzindo em caráter experimental. Uma vacina que está indo bem nos testes. O Bolsonaro cancelou e foi aplaudido por muitas pessoas. Muitas pessoas trataram o fato como uma vitória na luta contra o comunismo chinês. Pelo amor de Deus, gente. Numa pandemia, não dá para a gente conferir um peso tão grande a questões ideológicas. O fundamental é salvar vidas, é dar acesso ao maior número de pessoas aos melhores recursos disponíveis. Negar isso é errado e é desumano. Eu até peço desculpa por ser tão assim, claramente explícito em relação à defesa de uma posição, mas assim, pandemia ela se coloca acima de tudo. O protocolo clássico para jornalistas numa pandemia é o seguinte: numa pandemia você ajuda a autoridade, você economiza em denúncias, investigação, se aquilo vai prejudicar o enfrentamento da pandemia, não é? Então, assim, é uma situação absolutamente anormal. E aí a gente fica assim se perguntando por que o Bolsonaro faz isso e tantas pessoas concordam com ele. Quer dizer, por que ele trata a pandemia dessa forma, agredindo a ciência, agredindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e é aplaudido, né? Tem uma imagem pública excelente. Eu acho que isso tem muito a ver, e aí eu enfrento talvez mais diretamente a sua pergunta, com o fato do Bolsonaro ser um mito alimentado a partir sempre da comparação de inimigos. E muitas vezes inimigos imaginários, como é o caso aqui. E a China é um dos inimigos eleitos pelo bolsonarismo nessa estratégia política para se impor como referência, para se impor como bandeira. Eu acho assim tão triste usar isso como bandeira política à custa de vidas, né? Porque, na verdade, o Brasil já foi muito prejudicado por esse comportamento em relação à China. Vamos lembrar aqui que ainda na época do Mandetta, a China cancelou vários contratos para envio de equipamentos de proteção, de testes, enfim, uma série de insumos, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, uma série de coisas que serviriam para enfrentar a pandemia da maneira correta, tecnicamente. A China cancelou porque o deputado Eduardo Bolsonaro fez uma série de declarações, não foram declarações, foram coisas de caso pensado, publicadas no Twitter, não é?
tratando a pandemia como uma invenção chinesa para dominar o mundo, que é essa tese que vem lá do Trump, né? E que aqui se repete, não por ignorância, mas por estratégia política. Né? Qualquer pessoa minimamente bem informada e com algum conhecimento em economia, em política ou mesmo saúde, sabe que é uma estupidez imaginar que a pandemia de Covid-19 é uma invenção chinesa para dominar o mundo. Mas Bolsonaro e os seguidores, eles ficam repetindo isso, e daí aquele cancelamento, né, do acordo entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, eles ficam repetindo isso porque isso dá voto. Isso é interessante politicamente. Essa narrativa tem a credibilidade que o Bolsonaro habilmente conquistou, o Trump lá nos Estados Unidos e outros, numa estratégia populista que muitas vezes se impõe pela crueldade, né? Pelo desprezo por vidas humanas. Quanto ao decreto, Anderson, esse que permitiria privatizar unidades públicas de saúde em plena pandemia, ele dispensa comentário, né? Eu acho que, assim, nesse caso, o importante foi a reação quase unânime da sociedade, que, obviamente, recusou essa loucura, né? E levou à revogação do decreto. Há quem diga, Silvio, que o Bolsonaro se utiliza dessas polêmicas apenas para desviar o foco daquilo que realmente é importante para o nosso país, que é esse processo de entrega do Estado Nacional, de destruição das garantias sociais da população mais pobre, esses escândalos que o presidente e seus familiares estão metidos. Você concorda com essa tese de que o ex-capitão faz tudo isso de caso pensado? Concordo que ele faz de caso pensado. A moda dele, que é um sujeito esperto, que tem senso de oportunidade política, é ousado, né? Porque é impossível imaginar que o presidente Jair Bolsonaro é um bobo. Tem gente que fala isso. Ah, é só um bobo, é um louco. Não. Ele não chegou lá no Palácio do Planalto à toa, Anderson. Ele e a turma em torno dele, a começar pelo filho Carlos Bolsonaro, têm senso estratégico e fazem as coisas sempre tendo em vista um objetivo. Quando o Bolsonaro vai para a televisão convocar a população para ir para a rua a qualquer custo, porque o coronavírus não causa mais do que uma gripezinha, ele não faz isso por ignorância, faz por estratégia. Tem um cálculo econômico, tem um cálculo político por trás disso. E qual é esse cálculo? É o estilo Madeiro, é o estilo Roberto Justus, é o estilo Júnior Duski, esses empresários todos, né, que diziam que importa morrerem 5 mil, 6 mil, 12 mil, 15 mil pessoas, comparando com o custo de parar toda a economia. Já morreram 160 mil. Vamos precisar de quantos? 200 mil, 300 mil, 400 mil para se mudar de comportamento, né? Quer dizer, a pandemia, pelo mundo afora, ela ofereceu uma oportunidade de ouro para líderes, reais líderes, né? Quer dizer, independentemente de ideologia, de ser de direita, de esquerda, de centro, isso não estava em questão. Líderes que uniram o país para enfrentar a pandemia, né? E todo mundo sabe que o isolamento social foi a única estratégia que deu certo para enfrentar essa doença. Não tem vacina ainda, a gente está aguardando com ansiedade essa vacina que o Bolsonaro não quer dar, está pouco se ligando para o assunto, cancela. Não tem vacina nem medicamento eficaz, né? Então, os países menos afetados pela pandemia foram os países que fizeram o distanciamento social com mais eficiência, coisa que o Brasil não fez, os Estados Unidos não fizeram. Sabem que era o que tinha que ser feito. Por que não fizeram? Por um cálculo econômico. Entenderam que, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, era mais interessante deixar morrer e manter algumas empresas fundamentais, manter alguns setores da economia fundamentais em atividade, gerando dinheiro, gerando lucro, gerando impostos, gerando empregos também. Por que isso não é a melhor maneira de lidar com a pandemia? Porque quem fez o isolamento direito resolveu a pandemia mais rápido, voltou à normalidade mais rápido. O dano econômico foi menor.
não é? Então, assim, fala, os Estados Unidos estão numa excelente fase. Se tivesse sido mais rígido, com distanciamento, seria outra coisa. Não é verdade. É errado. Os Estados Unidos estão numa excelente fase porque as empresas online bombaram. Estão vivendo, muitas delas, o melhor ano de suas vidas. Não tem nada a ver com distanciamento social. Elas tiveram, ao contrário, elas foram favorecidas pelo distanciamento social. Não é? Então, a situação estaria melhor ainda para os Estados Unidos se o Trump não tivesse raciocinado dessa forma mesquinha. Politicamente ou economicamente, tem também as relações de amizade. Aí não é só o Bolsonaro, tem o governador, tem o prefeito. Governadores, prefeitos são financiados muitas vezes por empresários, né, que querem que a economia funcione no estilo Madeiro. Não é? Enfim, é uma situação muito triste, viu? É muito triste ser jornalista em Brasília no atual momento, porque a gente vê muita coisa feia, a gente vê muita coisa errada, e a gente ainda tem que enfrentar um presidente que odeia a imprensa, que odeia o jornalismo, que trata todos nós como bandidos, como comunistas, sei lá o que dizem. No meu caso pessoal é até curioso, porque na época do PT eu apanhava, na época do Bolsonaro eu apanho, na época do Temer também, graças a Deus. Porque manter a independência é o que nos torna são na cobertura política de Brasília. Eu te confesso, Silvio, que muitas vezes tenho a impressão de que estamos sendo governados por um grupo de crianças de quinta série. Primeiro temos um presidente sem identidade, sem convicções, que toma decisões absurdas e volta atrás caso seja pressionado pela opinião pública. Depois esses ministros da lei ideológica, aquele Abraham Weintraub que acumulou vexames, o Ricardo Salles do meio ambiente que chama um general colega de ministério de Maria Fofoca e um presidente da Câmara de Nhonho, apesar de ele ter negado a autoria da publicação. Como é que você observa essa, aí sim, verdadeira balbúrdia, Silvio? Como é que o povo brasileiro se vê representado em figuras satíricas como essa? O ex-ministro da Educação, Weintraub, é claramente uma pessoa que desconhece aspectos elementares da grande maioria dos temas que ele aborda em público. É impressionante. Por um professor com doutorado ainda por cima, o Weintraub deveria, no mínimo, estudar mais, né? Talvez agora, como diretor do Banco Mundial, ele tenha a chance de aprender alguma coisa. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, é diferente. Tecnicamente preparado, muito próximo do presidente Bolsonaro, e ele dá o tom de várias ações do governo. Aqui tem outro lado cruel do governo Bolsonaro, na minha opinião. Deliberadamente, esse governo aniquilou a estrutura pública de controle ambiental no Brasil, e o país passou a ter casos terríveis de calamidades ecológicas, né? A gente viu o desmatamento, viu e vê o desmatamento criminoso na Amazônia, no Pantanal, que é uma barbaridade, promovida e acobertada pelo ministro Salles e pelo governo Bolsonaro. Com certeza, Salles e Bolsonaro sabem o que fazem. Até a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é normalmente uma pessoa sensata, uma pessoa que tem uma boa relação com todas as áreas do Congresso, defendeu publicamente a transformação de floresta em pasto para deter o desmatamento, o que é uma falácia completa. Então as pessoas estão desmatando no Brasil, inclusive invadindo terra indígena e outras áreas que o governo deveria estar protegendo, com apoio explícito de Ricardo Salles e Jair Bolsonaro. De novo, a gente não está falando aqui de ignorância, de coisa de maluco. Essa aliança entre o governo Bolsonaro e os destruidores da natureza é uma coisa intencional. Ela traz apoio político. No futuro ela pode trazer apoio eleitoral, inclusive em termos de doações financeiras para a campanha. Então, infelizmente, Anderson, eu não vejo aqui uma sátira, eu não vejo aqui uma comédia. Eu vejo aqui muito mais uma tragédia. O detalhe, Silvio, é que nós temos pelo menos duas crises importantes em curso aí no Palácio do Planalto.
Primeiro eu quero falar sobre esse caso envolvendo os militares e a ala ideológica do governo federal. O Ricardo Salles soltou aquela ofensa infantil para o general Luiz Eduardo Ramos. Depois, o ex-porta-voz da presidência, o também general Otávio Rego Barros, lançou críticas indiretas ao presidente em um artigo que escreveu, dizendo que o poder, abre aspas, inebria, corrompe e destrói, fecha aspas. Aí que o Bolsonaro teria seguidores subservientes. Parece que há uma insatisfação crescente entre os oficiais de alta patente das Forças Armadas. Há alguma possibilidade de ruptura desses militares com o bolsonarismo, na sua opinião, Silvio? E que efeitos isso poderia provocar ao governo? Olha, essa coisa da relação entre os militares e o governo Bolsonaro é um dos negócios mais complicados que estão acontecendo aqui em Brasília. Tanta coisa acontecendo em tantas áreas. Aí você vai um pouquinho, não, vamos entender melhor essa pandemia, vamos estudar melhor o Congresso, vamos ver a questão das eleições. É muita coisa acontecendo em muitas áreas com impacto, né, no noticiário político, com impacto na vida do país. Então, assim, é muito difícil você ter certeza de tudo em todas as áreas, né? Eu vejo, às vezes, alguns comentaristas que têm respostas certas, né, para todas as coisas, e eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus, quanta certeza. Eu quero, inclusive, deixar claro aqui que tudo que eu estou falando é minha opinião, né? E opiniões a gente revê com o tempo, né? Nem sempre está certo, tem tudo isso. Mas vamos lá, o que dá para dizer sobre essa questão dos militares com o governo? O presidente Jair Messias Bolsonaro tentou dar um golpe no Brasil, chegou a marcar data para isso. Nossa, estou falando de coisas que talvez eu nem tenha publicado com tanta clareza no próprio site, em razão dessa falta de tempo a que eu me referi. Mas o fato é que ele tentou dar um golpe. Bolsonaro tentou dar um golpe no Brasil, chamando a população para a rua naquela série de manifestações realizadas a partir de 15 de março. Chegaram a marcar data. A ideia era dar o golpe no dia 31 de março, o dia da Gloriosa. Por coincidência, data do meu aniversário. E, obviamente, não sou a favor de ditaduras. Um site que tem por objetivo cobrir o Congresso Nacional quer ver o Congresso funcionando, quer ver um Congresso cada vez melhor. Não quer ver ditadura, quer ver democracia. A gente faz jornalismo sempre defendendo a democracia e as causas democráticas, né? Mas o fato é que ele tentou dar o golpe e não teve apoio militar para isso. No entanto, teve apoio militar para tocar o governo. Os militares estão no governo, há muitos militares no governo. É muito sedutor um cargo de ministro ou um cargo de segundo, terceiro escalão. Nós estamos falando do governo federal, que tem bilhões a alocar em todas as áreas, tem influência em tudo na vida do país. Então, os militares seduzidos por Bolsonaro, se instalaram no governo, apoiam o governo, rejeitaram o golpe, em sua esmagadora maioria, a ideia não teve apelo. O plano de Bolsonaro era levar a população para as ruas para criar um clima contra o Congresso, contra o Supremo, contra a imprensa, contra os jornalistas. Naquele momento, as mídias sociais traziam coisas absolutamente horrorosas, pedindo morte de jornalistas, fechamento de redações, inclusive a nossa do Congresso Foco, que sempre foi, felizmente, uma redação independente em relação a todos os governos dos últimos 16 anos, todo o tempo que a gente está no ar. Mas o fato é que os militares não apoiaram o golpe, por outro lado, deixaram claro que também não apoiariam o impeachment. Naquele momento se falava na possibilidade de afastamento do Bolsonaro do poder. Não é? Eu tive uma conversa com um líder importante, evangélico, ele dizia, rapaz, do jeito que a coisa estava ali em abril, se Rodrigo Maia pega um pedido de impeachment e bota para votar, na hora a gente aprovava aquilo. Porque até os evangélicos estavam incomodados com aquela coisa do Bolsonaro, de ir para a televisão, chamar o povo para trabalhar a qualquer custo, se expondo a uma pandemia gravíssima, a pior que a humanidade enfrentou nos últimos 100 anos, não é? E
e ao mesmo tempo com manifestações contra o Congresso, contra os congressistas, né? Num Congresso que tem maioria do governo, não é? O Congresso que apoiou o governo em questões em que o governo, em que foi difícil ajudar o governo, né? O governo, muitas vezes, ele se auto-boicota, porque como o Bolsonaro vive do mito, ele vive da notícia falsa, ele vive da fake news, ele cria uma narrativa própria, por isso que ele tem que combater o jornalismo e os jornalistas, porque ele cria uma narrativa própria que tem pontos de contato com a realidade, mas são tênues. Basicamente é mentira o que ele fala. Ser jornalista no Brasil hoje é, sobretudo, mostrar as mentiras dos governantes, a começar por Jair Bolsonaro, né? E, no entanto, os militares compartilham dessa mentira. Mas há sinais de incômodo, né? Alguns generais que se afastaram de Bolsonaro têm deixado isso muito explícito, né? Outros colocam isso de forma mais reservada, mas o fato é que o Bolsonaro é produto de uma mentalidade que não encontra mais espaço no mundo de hoje. Essa ideia de Guerra Fria, essa ideia de comunismo, essa ideia do inimigo que precisa ser combatido. Somos todos seres humanos, seres planetários. Nós estamos todos no mesmo barco. Temas como a questão ambiental, temas como a questão de uma pandemia, não podem ser encarados como temas ideológicos. Não são temas ideológicos. São temas técnicos, são temas científicos. Tem muita gente que estuda isso a fundo. Não há aí o que intuir, não há aí o que supor. Tem muita coisa que é comprovada. Não dá para governar à margem, ou, menos ainda, afrontando a ciência, afrontando o conhecimento, e nem afrontando a democracia, que é aquela velha coisa do Churchill, que eu não canso de me repetir. O pior regime político que existe, exceto todos os outros que a humanidade já inventou, né? Porque o grande mérito da democracia é que ela mostra os erros, né? Ela tem essa possibilidade de mostrar os erros. Na ditadura, os erros não aparecem, portanto, não são corrigidos, porque não vem a conhecimento público. Na democracia, você vê os erros, você vê os problemas emergem. Então, assim, é uma novela, essa relação militares-Bolsonaro, e o momento é de tensão, o momento é de atritos. Agora, outro foco de tensão se dá no Ministério da Economia, Silvio. O Paulo Guedes, que vinha passando por um processo de fritura, voltou a se desentender com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e afirmou na última quinta-feira, em uma audiência no Congresso, que a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, é uma casa de lobby e que a instituição agiu para derrubá-lo do cargo. Você vê futuro para o Paulo Guedes no governo, Silvio, depois de todos esses atritos recentes? Uma possível queda do ministro desmontaria de vez aqueles pilares de sustentação do início do governo, já que tanto ele como o ex-juiz Sérgio Moro chegaram com banca de superministros. Gente, isso aqui é uma conversa franca, eu estou aqui abrindo o coração para você, viu, Anderson? O que é o Paulo Guedes, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? O Paulo Guedes, assim, quando a gente faz cobertura política, eu acho que a gente tem que ter, assim, a grandeza, no meu modo de entender, de assim, questões ligadas à vida pessoal. Eu acho que a gente não deve ter muito isso como foco, né? A ideologia de cada um, o pensamento de cada um é sempre bastante respeitável, né? Acho que não cabe ao jornalista questionar ideologias, né? Acho que ele tem que trabalhar com fatos. Agora, uma coisa que não dá para ignorar é que o processo político, o processo econômico, o processo administrativo é feito por pessoas, é construído por pessoas de carne e osso. E quando a gente analisa a figura do Paulo Guedes, é fundamental analisar um personagem importante, né? Era o posto Ipiranga, né? Era anunciado como grande ministro, né? A gente vê que há uma distância tão grande entre o que se fala do Paulo Guedes e o que é o Paulo Guedes, né? A gente conversa com o pessoal
Ministério da Economia, conversa com parlamentares da base governista, né? A gente conversa com gente de outras áreas do governo. O que se ouve de todo mundo é de um ministro absolutamente fora do seu ambiente, né? É completamente um peixe fora d'água em Brasília, né? Ele não entende o básico, né, das rotinas administrativas, do funcionamento dos poderes, dos protocolos entre os poderes. Ele não sabe direito como é que funciona a Constituição. Claro que outros ministros chegaram com esse tipo de deficiência, mas aí você tem assessores, o Ministério da Economia tem excelentes assessores, né? Os quadros técnicos do governo federal, aliás, de todos os poderes, hoje, tem um nível muito elevado, né? Então, assim, sempre há bons assessores, e se não há, o ministro pode levar, pode trazer, né? Mesmo que não houvesse, eu digo, não é? O fato é que o Paulo Guedes é um peixe fora d'água e fica claro que essa linha dele de privatismo radical, né? Essa ideia de que tudo a iniciativa privada pode fazer melhor, absolutamente tudo, né? Ele já disse, por mim eu privatizava tudo, né? Tentou agora, não, vamos começar aqui a privatização da saúde aqui no meio da pandemia. Epa! Agora não dá para conversar sobre isso, né, amigo? Então, enfim, o Paulo Guedes, eu acho que ele é um ministro, sem dúvida, em declínio. Essa visão privatista radical dele não encontra espaço. A situação da economia, a gente sabe que, obviamente, não é boa, né? E essa estratégia absolutamente errada do governo em relação à pandemia piora as coisas em vez de melhorar, né? Ao contrário do que imaginam os caras do Madeiro, né? E outros aí. A gente está vendo agora nas eleições, né? Os prefeitos que fizeram o isolamento social direito estão se reelegendo com facilidade, como está acontecendo lá em Belo Horizonte. O prefeito vai se reeleger no primeiro turno. Quem hesitou, quem vacilou ou quem conspirou contra a saúde da população deliberadamente, como fizeram lá nos Estados Unidos o Trump, vamos ver agora na semana que vem o que acontece, né? Tem sido castigado pelas urnas, né? Mas o fato é que o Guedes está em declínio e mesmo os antigos apoiadores do mercado financeiro têm questionado muito o comportamento dele e a falta de resultados, né? É um ministro, basicamente, que não gera resultados. Fala, mas não gera resultados. Mudando de assunto, Silvio, nós tivemos a notícia na última semana de um encontro entre o ex-presidente Lula e Ciro Gomes, onde parece que eles selaram a paz após aquele período conturbado de desentendimentos e ataques mútuos, que teve seu ápice nas eleições presidenciais de 2018. O então candidato do PDT ficou irritado pelo fato de o Partido dos Trabalhadores não ter aceitado uma aliança com o Ciro na cabeça de chapa, com a iminente impossibilidade de Lula concorrer ao cargo. Essa reunião, que aconteceu em setembro e foi viabilizada pelo governador do Ceará, Camilo Santana, acabou animando aqueles que ainda enxergam nessa dupla viabilidade para superar o bolsonarismo. A grande questão, Silvio, é que nem o PT da época em que Lula era uma liderança metalúrgica insurgente, tampouco o PDT dos idos do trabalhismo de Leonel Brizola existem mais. São dois partidos que se aliaram ao pragmatismo político e fizeram os acordos mais rasteiros para conseguir governabilidade. Eu nem preciso citar tudo o que os petistas fizeram no Palácio do Planalto. O PDT, por exemplo, recentemente se aliou ao DEM em Salvador. O Ciro elogiou o ACM Neto, isso sem contar os frequentes acenos dele para determinados setores do grande capital. Esse provável arranjo entre Lula e Ciro para derrotar o Jair Bolsonaro pode de fato ser celebrado pela esquerda comprometida com a superação dos reais problemas do povo brasileiro, Silvio? Olha, esse movimento de aproximação do Lula com o Ciro é um movimento importante. Precisa ser acompanhado, sim. Eu acho que é uma coisa importante. O PT sempre teve uma relação meio exclusivista com os demais partidos, inclusive os partidos de esquerda, né? Uma relação que é assim, não, eu sou o maior, eu sou o que tem mais votos e você vai ter que se submeter a mim, né?
Parte dos problemas que o PT teve ao longo do tempo tem a ver com essa relação hegemônica, às vezes imposta de uma forma não muito negociada, né? Não muito inteligente com as demais forças políticas. Mas o fato é que é um movimento importante, representa uma mudança de comportamento, sobretudo da parte do Lula, né, e do PT, né, porque o Ciro, a gente sabe que buscou o apoio do PT nas eleições de 2018, não teve esse apoio, o PT também tem suas razões, tinha um candidato competitivo e tinha uma relação de muitas agressões, né, da parte do Ciro. Na verdade, o Ciro sempre bateu muito mais nos petistas do que o contrário, né? O estilo dele, o temperamento dele, quer dizer, não havia essa confiança toda numa aliança a ponto do PT, que tinha liderança nas pesquisas, renunciar a essa liderança em favor de um candidato que tantas vezes bateu no partido. Mas o fato é que muito possivelmente, aquele negócio de si é sempre complicado em política, é razoável supor que uma candidatura do Ciro naquele momento, com apoio do PT e de outras forças, poderia ter sim evitado a derrota do Bolsonaro naquele momento. Da mesma maneira que uma aliança ampla agora de esquerda e centro-esquerda, e que se dirija mais ao centro do espectro político, pode ser uma novidade para 2022. Agora, é interessante observar, Anderson, uma coisa importante. O PT, de alguma maneira, está verificando os seus problemas, as suas limitações, né? Você vê que nessa eleição, por exemplo, o PT não tem candidatos competitivos nas principais cidades, né? Ele está fora do segundo turno em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, né? É o que as pesquisas estão apontando até aqui, pelo menos, né? Em poucas capitais, em poucas cidades importantes, o PT vai ter a expressão que já teve no passado. Então, essa postura de isolamento do PT não faz mais sentido. Aí, também a gente tem que considerar toda uma questão envolvendo a prisão do Lula, né? Havia ali uma ênfase do PT a essa questão, né? Que, do entendimento dos petistas, deveria ser tratado como uma questão prioritária, né? E muitos petistas entendem que faltou solidariedade de muita gente do campo da esquerda e da centro-esquerda, inclusive do próprio Ciro Gomes, né, que não foi em nenhum momento visitar, etc. Mas o fato é que é uma novidade que precisa ser acompanhada e, assim, julgamentos peremptórios de partidos, eu acho que a gente vai fazer, se é que são possíveis, mas assim, é melhor fazer com tempo, né? Então, assim, tem gente que condena peremptoriamente todo o PT, tem gente que defende a extinção do PT como partido político. Da mesma maneira que tem gente que condena peremptoriamente o PSDB e tudo que o PSDB fez no governo. Eu acho que a gente tem que olhar as coisas com calma, com mais frieza, com racionalidade. A grande verdade é que naquele período, que começa com o MDB, Itamar Franco, passa ao PSDB, Fernando Henrique Cardoso, e depois ao PT de Lula, com todos os problemas, muitos problemas, né? A questão da corrupção emergiu como uma questão fundamental, mas a gente sabe que muito disso, por oportunismo político, Bolsonaro se apresentar como o campeão contra a corrupção é uma coisa ridícula. Primeiro que ele nunca se importou com isso, sempre esteve do lado dos corruptos na Câmara. Sempre foi um baixo clero próximo aos parlamentares corruptos. Sempre conviveu com o pessoal às voltas com acusações criminais. Ele próprio sempre foi alvo de acusações criminais, não é? A gente faz um negócio chamado Prêmio Congresso Foco, a pessoa para participar não pode responder acusações criminais. O Jair Bolsonaro nunca participou porque ele sempre respondeu acusações criminais. Infelizmente, na maioria dos casos, elas sequer foram julgadas, né? Aquela coisa, espera prescrição e arquiva. Mas o fato é que, nesse período, enfim, que começa com Itamar e que depois passa por Fernando Henrique e vai até Lula, talvez o comecinho só de Dilma,
é um período que, se você pega os indicadores, são os melhores que o Brasil teve em muito tempo, né? Então, analisar a contribuição de um partido político, analisar a contribuição do governo é algo bastante complexo e, obviamente, na luta política, os adversários são retratados pelos respectivos rivais sempre de forma muito negativa, né? De forma muito pesada, eventualmente exagerada, às vezes mentirosa. Então, assim, precisa dar a César o que é de César. O tempo vai calibrar melhor as percepções em relação ao que é e ao que foi o PT. Que, assim, quando retratam, o PT é pior que os outros partidos. Sério? De que partido você está falando? Então, eu tenho alguma cautela em relação a essa coisa, essa análise do legado de um governo. E esse episódio do pedido de demissão do jornalista Glenn Greenwald, do site que ele fundou, o The Intercept Brasil, que acabou ganhando uma repercussão enorme aqui no país depois do vazamento daquelas trocas de mensagens entre os procuradores da Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. O jornalista alegou estar sendo censurado no veículo. A gota d'água teria sido um artigo que ele escreveu para o site com críticas a Joe Biden, candidato do Partido Democrata às eleições nos Estados Unidos que acontecem hoje, e que teria sido impedido de ser publicado. Os editores do site se defenderam, dizendo que o Glenn se desviou das suas raízes e faz birra. Sem querer tomar partido de um dos lados, Silvio, esse me parece um retrato do dito progressismo por aqui, que não tolera críticas, censura o contraditório e só enxerga verdades absolutas. Acho que esse episódio tem muito a ver com o momento político que nós atravessamos atualmente no país. Olha, Anderson, eu não conheço, né? Eu não conheço o episódio, não tenho maiores informações sobre o assunto, li algumas coisas a respeito. Eu acho que não me cabe julgar o comportamento do Glenn. Aí tem um veículo aí que a gente respeita, né? Que fez um trabalho sensacional na revelação dos erros da Lava Jato, né? Foi muito importante. Né? Evidentemente é um veículo que tem características próprias, né? Por exemplo, eu acho que o próprio Glenn já expressou muitas vezes uma visão sobre a Lava Jato que é mais negativa do que a visão que eu próprio tenho, né? Eu não acho que a Lava Jato foi apenas uma invenção de um grupo de procuradores com a ajuda de um juiz ambicioso, né, e alimentado pela imprensa para derrubar o PT, para tirar o PT do poder. Quer dizer, reduzir a Lava Jato a isso me parece não capturar a complexidade da questão. E, no entanto, eu acho que é exatamente o que pensam o Glenn, talvez outras pessoas que publicam no Intercept, e certamente algumas pessoas que têm espaço de opinião no Congresso Foco. A gente tem pluralidade lá, então esse é um comentário corrente, né? Então eu não tenho essa visão, mas ficou claro e foi sensacional o trabalho do Intercept para mostrar isso, os erros, as irregularidades, as coisas eventualmente ilegais que foram feitas, o que não justifica, não pode ser assim, né? Simplesmente não pode ser assim. Mas eu entendo que é uma operação que foi importante para a gente ver pela primeira vez e mostrar que é possível. Políticos poderosos, empresários poderosos, essas pessoas não podem ficar impunes quando cometem crimes. Tem que ir para a cadeia mesmo, né? Agora, quanto ao caso Glenn, Intercept, eu realmente não me sinto em condições de comentar. Silvio Costa, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma boa semana de trabalho e um forte abraço. Pô, Anderson, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você. Para mim foi um pouco terapêutico, talvez um pouco bagunçado, porque você me faz perguntas que às vezes eu não tinha uma resposta pronta, né? Algumas até não me senti em condição de responder, mas enfim, foi um grande prazer, muito obrigado, um grande abraço, uma semana excelente para você e para os seus ouvintes. Conversamos aqui com o jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Mauro Osório. Mauro Osório, bom dia. Bom dia. Mauro, muito obrigado por novamente você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Mauro, um tema que voltou à pauta nos últimos dias foi essa discussão a respeito da divisão dos royalties do petróleo. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve na última semana reunido com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, solicitando o adiamento da votação desse tema na Corte, que está marcado para acontecer no dia 3 de dezembro. Ele quer mais tempo para avançar nas negociações entre estados produtores e não produtores de petróleo, que divergem sobre as regras de divisão dos recursos. Você concorda com esse pedido do governador para adiamento da decisão do STF, Mauro? Qual é a importância disso? Com relação aos royalties, eu concordo com a posição do governador e com a posição do presidente da LERJ, André Siciliano, deputado André Siciliano, que, na verdade, tem que tirar de pauta a discussão sobre a repartição dos royalties, né? Porque, na verdade, eu acho que existe muito pouca clareza no debate, quer dizer, as pessoas, por todos esses problemas que teve de cassações de governador, de prisões, Tribunal de Contas, 5 dos 6 conselheiros afastados, as pessoas acham que o Rio de Janeiro é aquele playboy que tem um pai rico e todo o dinheiro que dá, quer dizer, nada é suficiente. Mas isso é uma visão, na verdade, tosca. Quer dizer, existe esse problema, é fato, eu escrevo sobre que o Rio de Janeiro tem um marco de poder particularmente clientelista desestruturante, e o meu grupo pesquisa na Faculdade Nacional de Direito da FRJ, nós temos artigos publicados sobre isso, discutindo isso, concordando com isso. Mas o fato é que o Estado do Rio de Janeiro, o problema central é de receita, ele tem que gastar mais, quer dizer, ele tem que gastar melhor, ele tem que combater a corrupção, mas ele tem um problema de receita. Nós somos o 17º no ranking da receita pública per capita, né, por Estado, por unidade federativa, das 27 unidades federativas, né, nós estamos na 17ª posição. Então, o Estado do Rio de Janeiro, apesar de ter o segundo PIB, apesar de ter o terceiro PIB per capita, está na 17ª posição em termos de receita pública por habitante. Por que isso? Primeiro, porque nós temos uma crise estrutural que vem desde da década de 70, quando consolida a transferência da capital, que foi feita sem compensações, né? Quando a gente olha a transferência da capital mais recente na Alemanha, de Bonn para Berlim, quase metade dos ministérios continuaram em Bonn. Aqui nós não pedimos nada, como a tradição do carioca, de não prestar muita atenção a questões regionais e locais, e mais a temática nacional e internacional. Nós não pedimos nada e nada nos foi dado, e o Rio de Janeiro entrou numa decadência após a transferência da capital. Também por culpa nossa, porque exatamente a falta de reflexão regional, né, faz com que a gente tenha diagnósticos frequentemente equivocados e, portanto, propostas e alternativas, estratégias equivocadas, né? Além disso, se a gente olhar, nós temos um problema grave que a gente não pode cobrar o ICMS sobre o petróleo. Então, a riqueza importante para o Estado do Rio de Janeiro, né, total da produção industrial do Estado do Rio de Janeiro, em torno de 35% indústria de extração de petróleo, a gente não pode cobrar o ICMS sobre isso. Porque, no caso do ICMS, existe uma excepcionalidade, e também energia elétrica, também é a mesma coisa, né? E o ICMS ele é cobrado no local de destino e não na origem, né? E terceiro, o governo federal e o Pacto Federativo trata o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo como igualmente ricos. E o Estado do Rio de Janeiro, principalmente por conta dessa decadência de décadas, né? Ele não é um Estado rico nem São Paulo. Nós temos uma periferia metropolitana que é a mais precária do Sul e Sudeste. E nos dados do Ministério da Economia mostram
que em 2019, né, o governo federal arrecadou no estado do Rio de Janeiro cerca de 170 bilhões e devolvendo cerca de 30 bilhões para os estados e municípios, né? No estado de São Paulo, de fato, também o governo federal arrecada é muito mais do que devolve, mas nas demais unidades federativas não é assim. Então, não dá para tratar o Rio de Janeiro como rico, né? Temos a 17ª posição em termos de receita estadual por habitante. Por isso, não é justo que a gente perca um tostão de royalties, não é justo, como vai levar necessariamente o estado do Rio de Janeiro ao caos, voltar a atrasar salários. Então, o problema central do estado do Rio de Janeiro é de receita. Você acredita que essa provável revisão das regras de divisão dos royalties do petróleo pode provocar uma retomada das discussões sobre o Pacto Federativo, Mauro? Há ambiente político no país para isso? Nós temos que rediscutir o Pacto Federativo, né? Está em pauta aí uma discussão da reforma tributária, né? Na verdade, eu tive um debate recente, né, promovido pelos jornais Valor Econômico e o Globo, e nesse debate estava lá o secretário executivo do Ministério da Economia, e ele estava dizendo que a carreira dele no governo federal, uma pessoa que passava um concurso público já entrava ganhando 19 mil reais. E aí eu informei para ele que no estado do Rio de Janeiro, do Poder Executivo, o salário médio está na ordem de R$ 5.300. Isso não é a entrada da carreira, isso é o médio. Então, de fato, a gente precisa estar discutindo, quer dizer, a parcela de recursos que ficam com o governo federal, com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, quer dizer, rediscutir o nosso pacto federativo, né? Eu acho que tem que haver maior descentralização de recursos e precisa também, no caso do estado do Rio de Janeiro, se entender melhor qual é a realidade desse estado que, de 2015 para cá, com a crise política e econômica, né, nós sofremos particularmente com ela e perdemos quase 800 mil empregos com carteira assinada. Quer dizer, não é brincadeira. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro, que já vem numa crise estrutural, sofreu muitíssimo mais com essa crise a partir do período mais recente, a partir de 2015. Se nós olharmos de 2016 para cá, até agosto de 2020, né, a perda de empregos com carteira assinada no estado de Janeiro foi de em torno de 10%, e no Brasil inteiro houve um pequeno crescimento de 1%. Então, além da crise estrutural, ainda teve essa crise recente que se sobrepôs a ela. Então, isso tem que ser colocado na mesa, nas discussões, não só sobre a questão dos royalties, mas a discussão também do acordo de recuperação da dívida. E como é que esse novo governador, o Cláudio Castro, vai conseguir administrar um estado mergulhado em uma crise financeira sem precedentes, Mauro? Você enxerga alguma possibilidade de geração de novas receitas para o estado? O que é que o Cláudio Castro pode fazer para reduzir esse rombo? Bom, o estado do Rio de Janeiro ele precisa fazer um dever de casa. Nós temos que estar discutindo com a sociedade qual é a estratégia do estado do Rio de Janeiro, né? Nesse sentido, eu acho que a gente precisa pensar essa questão de forma sistêmica. A gente tem que olhar os sistemas produtivos que têm mais potencialidade no estado do Rio de Janeiro, né? E aí tem uma estratégia para isso. Por exemplo, complexo petróleo e gás, né? Com todos os problemas ambientais, a gente torce que a transição energética ela ocorra rápida, mas as análises mais ponderadas sobre isso, pela dificuldade, todas as lutas políticas que existem. Hoje em dia, se nós pegarmos petróleo, gás natural mais carvão, isso ainda é a fonte de 84% da energia mundial. Então, o petróleo ainda deve ser uma oportunidade importante para o estado do Rio de Janeiro nas próximas décadas, e os dados que nós coletamos, nosso grupo de pesquisa, lá na UFRJ, agora também estão dirigindo a assessoria fiscal da LERJ, né, com mandato de 4 anos, com autonomia, teve uma equipe para lá, enfim, quer dizer, bastante boa, tive essa oportunidade. A gente andou estudando os dados da Petrobras e 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro, sendo que, na verdade, 70% está no exterior. Então, a gente precisa rediscutir conteúdo local, quer dizer, de forma organizada, de forma racional, mas a riqueza do petróleo, além de não receber imposto, né, a grande maioria dos fornecedores está fora do estado do Rio de Janeiro e é uma riqueza
que vaza do estado do Rio de Janeiro. Então a gente precisa fazer uma discussão sobre o conteúdo local e uma discussão de como é que a gente atrai uma maior parcela dessa cadeia, né, vinculada ao petróleo e gás para dentro do estado do Rio de Janeiro. Outra coisa que ficou muito clara com essa crise, a partir de agora essa crise da pandemia do coronavírus, né, é que não dá para a gente ficar dependendo que toda a produção quase de medicamentos, de material médico, equipamentos, né, seja feita no exterior, né? E existe uma proposta do professor Carlos Ladeira, da Fiocruz, que ele chama de Sistema Produtivo e da Inovação, Produtivo Industrial e da Inovação em Saúde, e a gente procurar, e a ideia é a seguinte, o governo federal hoje ele importa, o governo brasileiro, ele importa por ano, né, nós importamos por ano, setor público e privado, perto de 20 bilhões de dólares ano em compras vinculadas ao setor saúde, né? Olha, por que não usar o poder de compra, que na verdade não é uma proposta só da esquerda, os Estados Unidos cansa de fazer isso, né? Nós somos o maior sistema de compras públicas do mundo, o SUS, que é um exemplo internacional com todos os problemas que tem mesmo, com subfinanciamento. O Sistema Único de Saúde é um patrimônio do país, né? Como se viu agora na Covid, né? Por que a gente não passa, ao invés de só importar, né, a gente faz uma licitação e diz, quem vier produzir no Brasil, a empresa que foi criada no Brasil, dependendo do preço, dependendo da qualidade, transferência de tecnologia, nós governo, vamos comprar por um determinado número de anos, 10 anos, vamos dizer, né? Com isso você cria condições de passar a produzir dentro do país o que hoje você importa, gera emprego aqui, gera impostos aqui, né? E aí o estado do Rio de Janeiro ele pode ter uma janela de oportunidade grande nisso, porque aqui está a Fiocruz, aqui está o Instituto Vital Brasil, aqui está a fábrica de medicamentos do Exército, aqui tem os grupos de pesquisa na área de saúde de todas as universidades. Então o Rio tem tradição nessa área de saúde e a gente pode estar atraindo uma parte dessas indústrias e dessas empresas da área de serviço. Se o governo usar o poder de compra para compras para o SUS, uma boa parte disso pode ficar no Rio de Janeiro. Por último, eu acho que a gente não deve pensar o turismo de forma isolada. Eu acho que a gente deve pensar o turismo junto com entretenimento, cultura, esporte, cinema e vídeo, né? Aqui tiveram as Olimpíadas, uma série de eventos esportivos e tem equipamentos subutilizados, né? Então tem uma estratégia que congregue o que a gente pode chamar de mais um sistema produtivo, que incluiria turismo, entretenimento, esporte, cultura e mídia. Ou seja, pensar sistematicamente, pensar como é que integra as regiões. Eu acho que na periferia metropolitana podia se pensar também o New Deal, e tem dinheiro internacional para isso. O Paulo Nogueira Batista Júnior deu entrevista há um ano atrás, mais ou menos, Mário Conte, dizendo que no Banco dos BRICS tem dinheiro para infraestrutura, né? E a nossa periferia metropolitana, ou falta água, ou falta luz, ou falta esgoto, ou falta telecomunicações, ou falta logística de acesso, ou falta várias coisas ao mesmo tempo. Então, não só estaria resolvendo, melhorando, expoluindo a Baía de Guanabara, porque isso também estaria melhorando a vida do nosso povo do ponto de vista ambiental e de saúde, e estaria também criando estrutura produtiva que você pode atrair indústrias para a nossa periferia metropolitana, que ainda é dormitório. Agora, Mauro, essa situação não vem de hoje. Há pelo menos 50 anos, o estado do Rio de Janeiro enfrenta uma série de problemas de arrecadação. Os cofres públicos perdem recursos ano após ano. Por que o estado do Rio de Janeiro, né, desde os anos 70, desde 1970, desde a década de 70, ele teve o menor dinamismo econômico, né, entre todas as unidades federativas brasileiras, né? Na verdade, ele perdeu quase 40% de participação no PIB nacional. E eu acredito que isso tenha relação com 3 questões centrais. Primeiro, como eu já comentei, é uma transferência da capital sem compensações, né? E a falta de reflexão regional que gerou equívoco nas estratégias regionais, ou mesmo ausência mesmo de estratégias mais consistentes, adequadas, ausência total, né? A segunda questão, primeiro, a transferência da capital, né? Segundo, sem ter tido compensações. Segundo, a falta de reflexão que leva a uma carência de
de definição de estratégias equivocadas. E terceiro, é uma questão que eu acho que é importante, quer dizer, para o debate, né? Que é a questão do que nós podemos chamar de marco constitucional ou marco de poder. O que acontece é que no estado do Rio de Janeiro, quando teve o golpe militar em 1964, as cassações aqui foram muito mais violentas, muito mais pesadas, muito mais intensas, né? Na verdade, na década de 60, quando ocorre o golpe militar, a capital tinha acabado de ser transferida e as lideranças nacionais ainda passavam muito pelo Rio de Janeiro, muito. Então, na verdade, o Brizola é eleito aqui em 1962, deputado federal, o principal líder da direita no brasileiro, o Carlos Lacerda, era do Rio de Janeiro, Partido Comunista, a maior força dele estava na cidade do Rio de Janeiro, a inteligência, a chamada intelectualidade, né? Ela estava muito, quer dizer, que pensava o Brasil pela esquerda, pela direita, estava muito aqui, né? Sindicatos muito fortes, sindicatos vinculados à esquerda, né? A presença deles no estado do Rio de Janeiro, a influência nacional era muito forte. Então, quando veio o golpe militar de 64, a esquerda ela é caçada, né? Trabalhistas, getulistas, marxistas, socialistas, né? E, por exemplo, dos 10 deputados federais eleitos pelo PTB, né? Em 1962, 8 foram caçados, né? Os nossos sindicatos fechados. E, curiosamente, também aqui no Rio de Janeiro, a UDN era o partido de direita, na época do golpe, e foi a base de sustentação do regime militar, mas aqui no Rio o líder era o Carlos Lacerda, e o Carlos Lacerda ele apoiou o golpe de 64, né, achando que iam caçar pessoas de esquerda e a vida dele podia ser mais fácil, mas que haveria eleições em 65. Quando ele percebe que o governo federal, os militares, chegaram no poder, gostaram e não iam sair tão cedo, iam cancelar a eleição para presidente em 1965, ele se reúne com o João Goulart, com o Juscelino Kubitschek, fazem uma articulação que na época ficou conhecida como Frente Ampla, né? E aí os militares é que não gostam da história e caçam o Carlos Lacerda e todos os seus seguidores. Quer dizer, então no estado do Rio de Janeiro, a esquerda e a direita foram caçados, né? E aí os militares, né, articulados principalmente, o que diz a leitura pelo Orlando Geisel, o general Orlando Geisel, né, que, enfim, que foi uma liderança muito importante no Exército, junto com o Ernesto Geisel, que foi presidente da República, os dois eram irmãos, e o Orlando Geisel, ele articulou uma bênção das Forças Armadas ao Chagas, o Chagas vai para o MDB, né, passa a dirigir o MDB com mão de ferro, e é engraçado, né, quando o regime militar, né, a ditadura civil-militar, ela acaba com os partidos, ela cria o MDB e a Arena. E aí o pessoal, brincando, dizia que, fazendo uma piada, fazendo uma ironia, né, dizia que a Arena era o partido sim senhor e o MDB era o partido sim. Mas o fato é que aos poucos o MDB foi se tornando um espaço de resistência, de pessoas que estavam exiladas e retornaram para o país, como Miguel Arraes, novas lideranças que surgiram, quer dizer, no MDB em diversos espaços brasileiros. Aqui não, aqui o MDB ficou a serviço do Chagas, o Chagas apoiando o governo militar, sendo apoiado por eles, e eles davam algumas poucas legendas para pessoas não chaguistas ou de esquerda, né? Então se elegeu Raimundo de Oliveira, Laurentino Studart, alguns poucos conseguiam legenda, mas o MDB no Rio era basicamente chaguista, não tinha nem debate na televisão. Aí a população da cidade do Rio de Janeiro comprava gato por lebre, né? E acabava votando nos candidatos do MDB que o Chagas divulgava, né? E acabava então elegendo uma base ao regime militar muito forte no Rio de Janeiro. Bom, o Brizola em 62 ele veio candidato, 62 foi quando ele veio deputado federal. Em 82 ele veio candidato a governador, no início era um azarão, sai de 2%, 3%, mas ele cresce, ele já é conhecido na cidade de Janeiro, vira governador com discurso contra o regime militar, né, e contra a direita representada pelo Moreira Franco nessa eleição, né? E aí, mas o Chaguinho faz 1/3 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
E eles começam, o governo Brizola, os deputados, a nominata dele era formada por pessoas inexperientes e tal, enfim, quer dizer, não, deputados não tão experientes quanto os chaguistas conseguem, na verdade, conquistar a hegemonia na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e se cria uma lógica política a partir da LERJ, particularmente clientelista e desestruturante. E com isso você tem uma lógica chaguista que tende a desestruturar o poder público, né? Os indicadores sociais do Estado do Rio de Janeiro são muito ruins, né? Então você tem transferência da capital sem compensações, falta de reflexão e um marco de poder particularmente clientelista e desestruturante. Esses são os três elementos, né, que fazem com que o Estado do Rio de Janeiro tenha sido a unidade que menos cresceu, tem indicadores no cenário do Sudeste dramáticos com relação à saúde e educação, tem entrado nessa crise a partir de 2015 de forma muito mais precária, né? Gera milícias no Estado do Rio de Janeiro com muito mais força do que outros estados, a questão do controle territorial pelo tráfico de drogas, enfim, é um ciclo vicioso, né? E espero que agora, quer dizer, com esse grupo de discussão que estão surgindo, inclusive esse aí pela LERJ, né, sobre a direção, né, pela LERJ, quer dizer, com a participação liderança aí participação dos reitores de todas as universidades públicas, economistas como o Bruno Sobral da UERJ, Luiz Martins da Economia da FRJ, o professor Zé Cassolato da Economia da FRJ, o professor Carlos Gadeira da Fiocruz e eu, a gente possa estar discutindo estratégias para o Estado do Rio de Janeiro de forma mais sistêmicas, preocupados com a questão do emprego, preocupados com a questão da desigualdade, e a gente possa estar informando a sociedade, né? E com isso a gente possa estar contribuindo para uma agenda que de fato permita que o Estado do Rio de Janeiro saia dessa longa trajetória de decadência. Para encerrar, Mauro, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse projeto de lei que está sendo discutido no Congresso, que confere autonomia ao Banco Central. Essa proposta tem sido alvo de muitas críticas no campo progressista. O que você pensa a respeito desse tema, Mauro? Bom, com relação ao Banco Central, né, eu sou contra essa proposta de independência. A independência é para quem, né? Tá certo? O que precisa é o Banco Central ter uma burocracia estruturada, mas as decisões sobre política monetária, o nome já diz, política monetária. É uma decisão política, claro que não pode ser de politicagem, tem que ser política com P maiúsculo, mas ela tem que estar articulada à política fiscal, às demais políticas de governo. Então, é uma decisão política com P maiúsculo, e eu acho que a independência pode acabar dando maior poder ainda ao setor financeiro. Cada vez mais os economistas avaliam que a taxa de juros no Brasil foi exagerada desde 94, isso gerou um custo para a nossa dívida pública muito grande, isso fez o dólar, hoje até está desvalorizado demais, mas, ou seja, o real está valendo pouco demais, né? É bom que o real se valorize um pouco, que volte na faixa de R$5, quer dizer, o valor do dólar, né? Inclusive por problemas inflacionários que está gerando. Mas, na verdade, o real ficou muito baratinho desde 94, porque, na verdade, o Banco Central exagerou na dosagem, né, da política monetária, com juros muito altos, taxa Selic excessivamente alta. Qualquer resfriado no Brasil em relação à inflação, o nego já diz que é pneumonia e taca juros. Então, se houver independência, com um técnico dirigindo o Banco Central vindo do setor financeiro, aí é que a taxa de lucros que nós temos no Brasil no setor financeiro, que já é alta, pode continuar tão alta quanto, até mais alta ainda. Então, acho que as decisões de política econômica, elas são políticas. Isso aí é o poder eleito que tem que definir, é claro, usando quadros técnicos, tendo estruturas de carreira, mas é uma ilusão essa ideia de que existe uma única técnica que vai ficar contra a sujeira da política, né? Esse discurso da antipolítica já nos levou ao Bolsonaro, que não está indo bem, o Witzel, que nós temos esse fracasso reconhecido. Então, eu acho que a gente precisa fazer a boa política, precisa valorizar a política. E o Banco Central precisa ter técnicos de carreira de qualidade, mas as decisões têm que ser do governo central, articulada a política fiscal e as demais políticas de governo.
Mauro Osório, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia e mando aqui o meu abraço. Gostaria de agradecer ao Faixa Livre essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e a minha sugestão é nós ampliarmos, os debates sobre os temas regionais, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem, uma tradição muito grande de fazer discussão sobre temas nacionais, né? A gente não tem essa tradição de temas regionais. Nós fomos capital por quase 200 anos, aqui não tinha eleição para prefeito. A primeira eleição para prefeito na cidade de Janeiro foi em 1985, com a vitória do senador Saturnino Braga, que virou prefeito. Então a ideia nossa o que a gente defende é que o Rio continue a discutir os temas nacionais, mas passe a discutir também de forma mais organizada e mais permanente os temas regionais, né? A gente deve procurar conciliar a nossa tradição de discussão sobre o país e o mundo e discutir também as questões nossas regionais, sem virar provincial, mas procurando entender quais são as melhores alternativas para o Estado do Rio de Janeiro. Podemos entender melhor as questões, da milícia, que é um grave problema no Estado, procurar pressionar melhor, saber como pressionar quem afinal mandou matar a Marielle e o Anderson, né? Enfim, discutir também mais os temas da nossa região. E com isso espero que a gente consiga de fato que a reunião do Supremo ela seja suspensa, seja tirada de pauta sobre a questão dos royalties, e que a gente consiga avançar, né, na discussão de estratégias consistentes sobre o Estado do Rio de Janeiro. Sobre isso, uma novidade recente boa é que a Alerj criou um grupo de discussão, criou uma diretoria de assessoria fiscal, que eu estou lá com mandato, junto com a equipe de economistas muito boa, e nós criamos um grupo de discussão com economistas, com todos os reitores de universidade pública, deputados federais e estaduais, e estamos fazendo uma discussão sobre o Estado do Rio de Janeiro. Vamos fazer uma matriz, um produto, para saber como é que essa economia do Estado do Rio de Janeiro ela se organiza, como é que o investimento num setor afeta outros, afeta a questão do emprego, começar a ter um debate mais racional e tirar o Estado do Rio de Janeiro dessa crise absurda que ele entrou, na verdade, desde as décadas de 70, e estou aí à disposição, para novas conversas, para a gente estar ampliando o nosso debate sobre esse nosso querido Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado novamente por essa oportunidade. Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Mauro Osório. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente
004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e eu aproveito para já cumprimentar o professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Fernando Brancoli. Fernando Brancoli, bom dia. Bom dia, meu cara. É um prazer de novo estar com vocês aqui para a gente tentar discutir temas tão importantes. Muito obrigado, Fernando, por novamente você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Fernando, hoje finalmente acontecem as tão aguardadas eleições presidenciais nos Estados Unidos. O atual presidente Donald Trump, do Partido Republicano, busca um novo mandato e tem contra ele o democrata Joe Biden, que apareceu em vantagem nas pesquisas de intenções de voto durante toda a campanha. Só que lá em 2016, o cenário era semelhante. O Trump vinha atrás da Hillary Clinton durante todo o tempo e venceu o pleito graças ao colégio eleitoral. Dá para definir um favorito diante de um quadro como esse, Fernando? Quem leva essa disputa? Olha, o Biden ele é efetivamente favorito, né? As pesquisas vêm indicando um avanço dele em inúmeros estados importantes e há inclusive aí cálculos que mesmo que as pesquisas estejam tão erradas quanto há 4 anos atrás, o Biden seria o vencedor. Mas acho que, como você bem coloca, não dá para cravar que ele vai vencer. O sistema eleitoral norte-americano ele é muito confuso, ele é muito complexo, e às vezes ali num estado uma variação faz com que quase um efeito dominó mude o sistema inteiro. Então acho que, aí respondendo a sua pergunta, o Biden é favorito, mas tem chances sim, e elas não são insignificantes, né, do Trump ganhar. Então tá em suspenso, não dá para cravar com certeza não. Fernando, 80 milhões de votos antecipados até a última quinta-feira. Um recorde na história dos Estados Unidos. Lembrando aos nossos ouvintes que o voto por lá não é obrigatório. O que é que mobilizou tanto as pessoas no país dessa vez? Qual é o motivo para essa quantidade enorme de votos? Olha, todas as pesquisas indicam que os principais eleitores a estarem indo mais cedo às urnas são democratas. Então, o Biden, né, aí, na figura da liderança democrática nesse momento, ou do Partido Democrata, ele conseguiu mobilizar a base para ir votar. Então, a gente tem casos, por exemplo, no Texas, em que o número de eleitores que votaram antes, efetivamente, já são maiores do que todos que votaram em 2016. Agora a gente tem tido nas últimas pesquisas também republicanos votando, mas quem tem ido mais cedo às urnas são os democratas. Eu acho que tem a ver um pouco com a própria figura do Trump, né? Os democratas se colocam aí dentro de uma escolha quase que decisiva para a própria existência. A ideia de que é um voto que precisa tirar o Trump do poder. Então muita gente se empolgou e saiu de casa para votar. O que é também, óbvio, uma boa notícia para os democratas, né? Um dos grandes desafios do Partido Democrata nos últimos anos tem sido justamente convencer as pessoas a votarem. Vale a pena lembrar, a votação se dá no meio da semana, não é feriado, então muita gente está ali trabalhando, não consegue sair para votar. Então o voto antes, efetivamente, da data oficial acaba sendo algo importante, algo relevante. Mas aí já abre também questões políticas que a gente vai ter que lidar. Por exemplo, Trump já fez 2 vezes, né, na figura do Partido Republicano, movimentações jurídicas para que votos que tenham sido colocados no correio e não tenham chegado até o dia da eleição não fossem contabilizados. Ou seja, alguém que, sei lá, a votação é na terça, o cara botou o voto dele no correio na segunda e o voto não conseguiu chegar ainda na central de contagem na terça-feira, no dia seguinte. O Trump queria que ele não fosse contabilizado, mas perdeu na justiça. Então, independente aí do que a gente tenha de resultado na próxima terça, o que pode acontecer é uma batalha jurídica para a contagem desses votos adiantados, né? O que é que pode fazer a diferença para os eleitores na hora do voto, Fernando? Quais as pautas que devem influenciar a população dos Estados Unidos para a escolha do novo presidente? Olha, a gente tem as pautas tradicionais, né, ligadas à economia, ligadas à política externa, né, migração, conflitos armados, mas é inevitável durante 2020 que 2 grandes temas estejam aí na centralidade do debate. O primeiro, que é o mais óbvio, é a pandemia, né? Tá todo mundo de olho em como o presidente Trump reagiu
à crise sanitária, como é que se lidou, por exemplo, com questões como lockdowns, como auxílio emergencial financeiro que teve também nos Estados Unidos, a maneira com qual o governo republicano, por exemplo, diminuiu o impacto da doença, né? Então teve aí um número de mortes consideráveis, né? Os Estados Unidos hoje está na frente, o número total de mortes no mundo. Então, obviamente, a dimensão sanitária do Covid está em debate para a eleição. E um segundo tema, que até está relacionado também à dimensão sanitária da crise, tem a ver com a questão racial e a violência policial, né? Sei que parece que faz muito tempo, mas foi em 2020 o debate sobre a morte de negros por parte da polícia, né, em diversos casos, que seguiram protestos, por exemplo, em Baltimore, em Washington, e isso tem mobilizado também parte do eleitorado, né? Por um lado, obviamente, pessoas argumentando que os Estados Unidos precisam de uma reforma do seu sistema policial, um sistema encarcerador, muitas vezes, e outras pessoas argumentando que a mão dura tem que existir, que a polícia tem que ser, sim, violenta, tem que restringir, que essas pessoas, de alguma maneira, seriam arruaceiros ou algo parecido. Então, acho que a gente tem uma combinação de temas tradicionais nos Estados Unidos que vão sendo articulados, né? E aí economia que ainda pega muito bem para o Trump, né? A dinâmica econômica beneficia o republicano, questões ligadas à segurança, terrorismo, mas agora temos esses dois grandes temas também mobilizados. A dimensão de saúde envolve também questões de proteção de saúde, de planos de saúde, e agora a questão também racial. O curioso, Fernando, é que uma série de entidades da sociedade civil, incluindo veículos de imprensa, estão declarando apoio ao Joe Biden, como as respeitadas revistas The Economist, a Nature e o jornal The New York Times. Essa declaração de apoio pode ter algum tipo de influência no processo eleitoral, Fernando? E você crê em retaliações do Donald Trump a esses veículos caso ele seja reeleito? A relação do atual presidente com a imprensa não é nada boa, tal qual o Bolsonaro aqui no Brasil. Não é tão novidade assim, né? Alguns jornais e algumas revistas tradicionalmente fazem declarações de apoio a candidatos. Talvez a grande novidade é que algumas revistas que tradicionalmente não se movimentavam, dessa vez foram bem explícitas, né? E dizendo que o Trump ele tem que ser retirado do poder, obviamente por vias democráticas. Como você bem coloca, a relação do Trump com a imprensa não é das melhores, né? Ele vem fazendo acusações nos últimos anos muito sérias contra o New York Times, contra a própria The Economist, né, que é uma revista britânica, mas tem um alcance global. Então eu acho que esses próprios veículos de imprensa já fizeram esse cálculo, né, de que, olha, a gente já sofre retaliação do Trump, nós já sofremos com declarações mentirosas muitas vezes, então não vai ser aqui a nossa declaração de apoio ao opositor dele que vai piorar a situação. A situação já está muito ruim, né, então isso não tem como ficar muito pior. Mas tem que lembrar, obviamente, que é uma estratégia do Trump, né? Quando ele vai contra a imprensa, quando ele acusa os seus inimigos de fake news, ele de certa forma mobiliza a base, ele cria aí movimentações, ele faz com que aqueles que apoiam ele se sintam aí pertencentes a um grupo que é acusado. Então é parte de uma estratégia. E, bom, obviamente tem como consequência muito explícita uma certa erosão do sistema democrático, né? A imprensa ela é uma ferramenta importante para lidar com democracias, para a gente viver em um espaço democrático, então, obviamente tem uma perda e tem um problema. Agora, se o Donald Trump perder a disputa, Fernando, você acha que ele vai aceitar democraticamente a derrota? Ele andou dizendo por aí durante a campanha que talvez contestasse o resultado se o Joe Biden fosse eleito. Olha, o Trump ele é marcado por bravatas, né, e por palavras e frases de efeito, então a gente nunca tem muita certeza do que ele vai fazer, mas não me impressionaria que ele, caso se confirme a derrota, ele vá à justiça, sim, pedir recontagem de votos, pedir averiguações, e isso tem sido uma complicação, tem sido um cálculo que inclusive analistas norte-americanos têm feito nos últimos meses, né? Matérias que até então a gente pensaria improváveis ou impossíveis de aparecer na imprensa norte-americana, agora aparece. Matérias como, por exemplo, se os militares tirariam Trump à força se ele resolvesse não sair,
e esse tipo de questão, né? Então, não me surpreenderia. Eu acho que é um dado e é um elemento provável de caso Trump perca a eleição, ele tente de alguma maneira desvirtuar o sistema, indo à justiça, conclamando os seus apoiadores para ir para as ruas. Então pode ser que a gente não tenha um encerramento do processo eleitoral na próxima terça, né? O que a gente tenha, na verdade, seja um início de um longo processo jurídico, como aconteceu no caso Bush-Al Gore, né? Quem pode ter papel decisivo nessas eleições, Fernando, é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Os juízes já tiveram a missão de definir um presidente. Isso aconteceu lá no ano 2000, quando o democrata Al Gore pediu a recontagem dos votos da Flórida, um dos estados cruciais na disputa, e a Suprema Corte decidiu interromper a recontagem, garantindo a vitória de George W. Bush. Dessa vez, a polêmica se dá em torno da indicação da juíza Amy Barrett pelo Donald Trump às vésperas da eleição. Ela ainda não disse se vai se considerar suspeita caso a disputa pela presidência chegue ao judiciário. Como é que você vê a influência da Suprema Corte dos Estados Unidos nessas eleições, Fernando? O Trump levaria vantagem em um cenário como esse? Olha, ele levaria a princípio porque já há uma maioria, né, de 9, são 9 os juízes, 5 seriam conservadores. É claro que não há aí uma garantia de votos automáticos, mas dependendo da situação, imaginando que a nova indicada já iria atuar, ele poderia ter vantagem, sim. E como a gente comentou anteriormente, né, se o caso for para a justiça, pode ser que tenha impacto, sim. E vale a pena lembrar também, nos Estados Unidos a gente não precisa estar falando de um caso que envolva o país inteiro. Pode ser num estado, onde a vitória desse estado garanta, por exemplo, a chegada do Trump ao poder. Nesse caso desse estado, num caso específico, ele ganha na Suprema Corte e leva a eleição. Então é algo a se acompanhar e pode sim ter uma influência grande, e o Trump tem vantagem, porque ele, de certa forma, teve a sorte de montar uma Suprema Corte, indicados de Suprema Corte, que são em sua maioria conservadores. Então e isso pode gerar aí uma repercussão gigantesca, né, de como é que isso reverberaria com os democratas. A gente pode estar se aproximando de uma situação muito complicada. Apesar de toda essa expectativa, o resultado das eleições ainda deve demorar a sair, não é isso, Fernando? Esse formato de eleição dificulta demais a definição de quem será o novo presidente. A ideia é que vai demorar, não tem jeito. A gente tem, como você já tinha lembrado, o caso dos votos enviados pelo correio, que vão provavelmente demorar um tempo ainda para serem contabilizados. A gente vai ter provavelmente pedidos de recontagem em outras localidades. Então vai demorar, vai sim, principalmente se a gente tiver uma eleição apertada, né, em que um dos candidatos ganhe por muito poucos votos. Porque se for uma lavada, pode até ocorrer aí um pedido de recontagem, mas a gente provavelmente já terá alguma certeza em quem é o vencedor. Em caso de situação muito apertada, com poucos votos, né, com votos dos delegados inferiores, no final das contas, com números muito próximos, as recontagens podem mudar o cenário todo. Então acho que a gente pode não ter o resultado na terça, né? O que a gente pode ter o início de um debate que vai demorar ainda um tempo. E aí vai ficar todo mundo em suspenso, todo mundo em atenção para ver o que vai acontecer. E como é que o mundo se coloca diante dessas eleições, Fernando? Que efeitos o pleito presidencial dos Estados Unidos pode provocar para as outras nações? Bom, por mais que a gente esteja falando aí do crescimento da China, né, de uma China cada vez mais potente, os Estados Unidos ainda são o país mais poderoso no mundo do ponto de vista militar e econômico também, né, com capacidade de influenciar todos os temas relevantes do sistema internacional. Quando a gente fala em meio ambiente, quando a gente fala em segurança e defesa, quando a gente fala em novas tecnologias, quando a gente fala em economia, combate ao coronavírus, a gente necessariamente tem que incluir os Estados Unidos dentro dessa equação. Então, olhar para a eleição norte-americana não se trata só de um interesse meramente intelectual ou quais seriam os rumos desse país tão grande, mas quem está lá na Casa Branca influencia muito a nossa vida aqui. E aí dou até um recado, um exemplo para os nossos ouvintes. A relação que a gente tem com os Estados Unidos
faz com que, por exemplo, exportemos mais ou menos para os Estados Unidos, o que vai impactar, obviamente, na nossa balança comercial, impacta nos juros, impacta na quantidade de dólar que a gente vai ter aqui, o que lida na nossa inflação. Então, rapidamente, aí, quem está na Casa Branca influencia o preço de alimento no Brasil, né, de uma maneira indireta, mas de uma maneira muito importante. Dimensões ligadas a terrorismo, a aquecimento global, a desmatamento da Amazônia, tudo isso envolve necessariamente uma relação com os norte-americanos, né, com os estadunidenses. Então, é inevitável que teremos impacto, independente de quem ganhe. Caso Trump leve, normalmente o segundo mandato de políticos, eles são mais soltos, eles são mais explícitos, eles sabem que tem menos a perder. Então a gente pode imaginar aí um Trump com esteroides, um Trump mais Trump do que nunca, o que obviamente vai ter impacto no mundo inteiro, em questões ligadas à China, à economia, aquecimento global e à segurança. E no caso do Biden, aí é uma reviravolta, né? A gente vai ter um republicano saindo do poder e um democrata que vai reformatar certas questões, né? Para a gente aqui no Brasil certamente vai mudar. O presidente Jair Bolsonaro já declarou apoio aberto ao Donald Trump, Fernando. Isso não é novidade para ninguém. Como é que ficaria o Brasil em caso de vitória do Joe Biden? Nosso isolamento no cenário internacional tende a se ampliar ou há alguma possibilidade de entendimento entre o democrata e o ex-capitão do Exército? Bom, o Bolsonaro, ele colocou todas as fichas no Trump, né? E é inevitável aí que ele aguarde com muita atenção e torça muito para o Trump ganhar, porque ele vai perder um aliado importante no sistema caso a gente confirme a saída do Trump. Tem algumas dúvidas sobre como é que seria um governo Biden em relação ao Brasil, e a gente tem algumas dicas, né? Por um lado, aqueles que dizem que o governo Biden ele vai ser um pouco mais antagonista contra o Brasil, relembram, por exemplo, frases da vice, né, da candidata vice dele, a Kamala Harris, que disse que o Brasil teria que responder com mais força aos desafios ambientais. Então a gente teria aí um caso de os Estados Unidos pressionando, por exemplo, o Brasil no que diz respeito à Amazônia, ou coisas parecidas. E olha, o Biden inclusive já mandou um recadinho para o Bolsonaro essa semana, porque vazou aí em alguns veículos de imprensa de que o governo Bolsonaro tentou contatá-lo ao longo da semana e ele não recebeu o Bolsonaro, não. Disse que não ia falar com ele enquanto estivessem rolando as eleições. Então a gente pode ter um clima um pouco mais esquisito. E tem outros que dizem que apesar da relação não será, caso o Biden vença, tão boa, o que a gente pode esperar são os Estados Unidos um pouco pragmáticos também. Então não vai ter essa relação de um bromance entre os dois, uma relação tão carnal, mas os Estados Unidos seriam pragmáticos, a América Latina não é tão central assim para os Estados Unidos e lidaria com o Bolsonaro como um vizinho barulhento, um vizinho um pouco chato, mas que você não dá tanta atenção. Independente, eu acho que um governo democrata agora é prejudicial, obviamente, ao governo Bolsonaro. Para encerrar, Fernando, essas eleições estadunidenses acabaram provocando um fato no mínimo curioso aqui no Brasil. O jornalista Glenn Greenwald, que nasceu nos Estados Unidos, mas vive aqui, é cofundador do site The Intercept, famoso por aquele episódio da Vaza Jato, pediu demissão do veículo que ele ajudou a criar justamente por conta de um artigo seu que, segundo ele, foi censurado pelos editores do The Intercept, no qual ele fazia críticas ao Joe Biden. Como é que você observou esse episódio, Fernando? Te surpreendeu esse suposto caso de censura no The Intercept por conta das eleições nos Estados Unidos? Acho que tem um debate agora que é importante sobre o papel da imprensa e o papel do que seriam fake news durante as eleições, né? O Greenwald acusa os editores do site a tentarem censurá-lo numa matéria sobre o Biden para tentar ajudar a eleição, né? De que eles seriam contra o Trump, então nesse momento eles segurariam uma matéria. O argumento dos editores é de que as acusações apresentadas ali naquele artigo de opinião, né, do Greenwald, elas não seriam muito fortes, elas seriam meros reciclagens de boatos, então não seriam interessantes de serem colocadas. O que eu acho que esse
episódio do Intercept com Greenwald revela um pouco é que a gente está no meio de um debate importante sobre o que é verdade e o que é opinião na imprensa, o papel da imprensa no convencimento de votos e como que vivemos, obviamente, em tempos muito polarizados, né? Então, até uma matéria aí envolvendo candidatos norte-americanos causam todo esse rebuliço. São períodos esquisitos, né? Vivemos períodos bastante esquisitos nesse momento do ponto de vista de verdade, fake news. Então, acho que é um pouco inevitável e essa situação é uma materialização interessante. Consigo prever isso acontecendo no caso brasileiro daqui a 2 anos, por exemplo. Fernando Brancoli, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana e mandar um forte abraço. Prazer foi meu caro. Estou sempre à disposição aí. Um forte abraço para você e para os nossos ouvintes. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!